Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao Curto Circuito, um programa do Grupo de Economia da Energia que discute as grandes questões do setor elétrico no Brasil e no mundo. Nesse curto circuito de número 68, eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto muito importante, que é o acordo entre a Eletrobras e o governo. Um acordo pelo qual, em troca de 3 cadeiras no Conselho de Administração e mais uma cadeira no Conselho Fiscal, o governo abre mão das suas reivindicações, dos seus questionamentos sobre o processo de privatização da Eletrobras. No último programa, a gente trouxe aqui a professora Clarice Ferraz e o engenheiro Ícaro Chaves, justamente para analisar esse acordo, para conversar com a gente sobre esse acordo, sobre as suas consequências. Nessa última semana, saiu o nome daqueles indicados pelo governo justamente para ocupar essas cadeiras. Eu achei os nomes muito representativos, muito simbólicos da política do governos, ou dos governos do PT nos últimos 20 anos. Achei esses nomes muito fortes, muito pesados, muito simbólicos, muito representativos, nomes que dizem muito sobre essas políticas. O Dr. Silas Rondô, ele substituiu o professor Luiz Pinguelli Rosa na presidência da Eletrobras no primeiro governo Lula, a partir de uma indicação do senador José Sarney. O Silas sempre representou esse acordo entre o PT e o PMDB na governança do setor elétrico. Outro nome foi do Maurício Tolmasquim. Maurício, ele presidiu a Eletrobras, a EPE, presidiu a EPE desde o seu nascimento até o final do governo da Dilma. Então, muitas decisões, muitas questões passaram pelo Maurício ao longo desses anos todos. O doutor Nelson Hubner, ele foi da Agência Nacional de Energia Elétrica, da Agência Reguladora, e também foi ministro interino de Minas e Energia. Também uma figura representativa. Então, eu diria que esses nomes, eles falam muito sobre essas políticas para o setor elétrico que foram desenvolvidas, implementadas pelo PT nesses últimos 20 anos, tirando lá a fase do governo Bolsonaro, evidentemente, e do governo Temer. Eu acho que esses nomes, na verdade, eles coroaram, eles foram uma espécie de ato final dessas políticas. E de uma política, de políticas que, ao fim e ao cabo, elas se encerram com a privatização da Eletrobras, uma privatização que, a partir do acordo, o governo sanciona, o governo assina embaixo e abre mão de todo tipo de questionamento, e também de políticas que chegam agora na proposta da ampliação do mercado livre e da liberalização do mercado. Então, eu acredito que, no limite, a indicação desses nomes é quase um hacking para essas políticas. Se algum de vocês não sabem, um hacking é uma canção, é uma música para um rito litúrgico. Qual o rito litúrgico? A missa dos mortos.
O hacking é o famoso descansem em paz. Então, achei que a indicação desses nomes foi isso. Foi um hacking para as políticas do PT nesses últimos 20 anos, que ao final termina de uma forma melancólica, com a sanção da liberalização do mercado, que passa a ser uma proposta do governo, e da privatização da Eletrobras. Então, achei que esse momento era muito importante, que valia a pena uma conversa com vocês. Afinal de contas, a gente vem conversando sobre o setor elétrico nos últimos 4 anos. Esse é o curto-circuito de número 68. Então, nós somos, digamos, companheiros de viagem, estamos sempre aqui conversando sobre o setor. Então, eu achei que eu devia vir aqui conversar com vocês sobre isso, que isso é importante. É necessário, a gente precisa conversar sobre isso. É claro que eu tenho amigos meus que estão no governo do PT e reconheço um momento muito difícil do governo. Um momento onde justamente você está tentando criar agendas positivas, recuperar a popularidade do presidente. É um momento difícil para o governo, isso eu sei. Um governo muito pressionado. Pressionado pela mídia, pressionado pela burguesia, pressionado por uma burocracia estatal muito mais lavajatista e bolsonarista do que uma burocracia estatal desenvolvimentista, progressista, alguma coisa desse tipo. Então, o governo sob pressão muito forte. Então, esse é um tema que o governo, evidentemente, não quer conversar sobre ele. Tanto é que não tem conversado, não tem falado. São poucas as manifestações do governo sobre o acordo. E todas elas muito frágil, muito. É, na verdade, a famosa fazendo cara de paisagem. O governo está fazendo cara de paisagem, da paisagem, fazendo o que não é com ele. Então, falar sobre esse assunto é difícil para o governo, isso eu sei. Mas a gente precisa conversar sobre isso. E a gente precisa conversar sobre isso, gente. Me desculpe, mas eu falo com meus amigos, foram vocês que fizeram a conta. A gente sempre se posicionou e levantou uma série de questões que desaconselhavam o acordo, e que não era necessário, no mínimo, no final, assinar o acordo. Não havia nenhuma pressão gigantesca para assinar o acordo. Mas vocês assinaram o acordo. Então a gente tem que conversar sobre isso. O que isso tem implicações, tem consequências que são muito grandes. A Eletrobras está comemorando, ó. As ações subiram. É óbvio, o acordo é muito favorável para ela. E o governo não quer falar sobre isso. Foge disso como o diabo da cruz. E quem fala, me desculpe, só fala bobagem. Não acrescenta nada, então era melhor ficar calado. Mas, como dizia o grande Túlio Maravilha, quando o Botafogo ganhou do Santos a final do Campeonato Brasileiro de 95, num gol, né? Em um gol que os santistas questionam, o Túlio falou uma frase famosa, né? Quem ganha comemora, quem perde se justifica. A Eletrobras está comemorando. A Eletrobras está comemorando. E o governo nem se justificar está se justificando. Mas a gente tem que conversar sobre isso. A gente tem a obrigação de conversar sobre isso. Eu posso ser botafoguense, mas eu falo sobre futebol. Não é porque eu sou botafoguense que eu não vou falar mal do Botafogo nas análises que eu faço sobre futebol, porque eu sou um analista de futebol. Então, eu sou um analista do setor elétrico. Eu não sou um analista político. Pode ser que as explicações todas para o acordo estejam na dimensão política. Alguém aparece e fale sobre isso. Mas, em termos do setor elétrico, me desculpe, eu não posso justificar. E acho importante a gente conversar sobre isso. A gente não pode chegar e ficar empurrando os problemas para embaixo do tapete. A gente precisa falar sobre as coisas. Porque isso ajuda a gente a compreender essas coisas.
e ajuda a gente a seguir em frente. E a gente precisa seguir em frente e a gente vai seguir em frente. Então foi por isso que eu resolvi, nesse programa, conversar com vocês sobre esse tema. Vocês me perguntam, Ronaldo, começar pelo princípio. Por que que você acha que o acordo, na verdade, ele coroa, ele fecha, ele é o ato final dessas políticas do PT para o setor elétrico, desde lá do Lula, o Lula 1, né, em 2003, quando aparece pela primeira vez a mudança do modelo institucional. Por que que você acha isso? Meus amigos, essa é uma questão que eu tenho amadurecido ao longo do tempo e amadureci nos últimos dias, nos últimos meses, vendo as coisas que estão acontecendo. Eu já falei com vocês que o setor elétrico é complexo. A gente vai amadurecendo ao longo do tempo, vai mudando coisas que a gente pensava. Tem coisas que, mesmo depois de 40 anos no setor de energia, tem coisas que eu aprendi há 2, 3, 4 meses atrás. Tem coisas que eu mudei a minha percepção no ano passado, a partir da conversa, da reflexão, de ouvir as outras pessoas. Lidar com um setor complexo como o setor elétrico é um contínuo aprendizado. A gente está sempre aprendendo, a gente está sempre amadurecendo. E isso também me aconteceu, e tem me acontecido recentemente em relação a essas políticas do PT para o setor elétrico, a vê-las de uma forma diferente. Eu estou escrevendo um artigo junto com alguns colegas do Instituto de Economia que versa sobre esse tema. Eu vejo hoje, de uma forma muito clara, uma determinada questão. A reforma liberal do setor elétrico brasileiro, ela tem dois momentos. Um momento mal sucedido, um momento fracassado, um momento que é uma patuscada, que é o governo Fernando Henrique Cardoso. A reforma neoliberal, ela fracassa no governo Fernando Henrique. Ela se encerra de uma forma melancólica, que é o racionamento. O racionamento é a derrota da reforma liberal. O racionamento é o fracasso do governo tucano. É a prova da sua incompetência. E uma incompetência que justamente é cobrada nas eleições de 2002, onde o PSDB é derrotado pelo PT e o Lula ascende ao poder. Então, esse primeiro momento é o momento do fracasso. A reforma liberal do setor elétrico brasileiro, ela vai justamente avançar no governo petista. Vai ser nos governos do PT que a participação da iniciativa privada, ela vai se ampliar no setor elétrico, onde você vai passar a ter uma privatização do setor elétrico, mas uma privatização consistente, coisa que não aconteceu no governo Fernando Henrique. E, por outro lado, vai ser no governo do PT que você vai criar um mercado livre. É que o mercado livre, a liberalização do mercado, a competição no mercado, ela vai passar a existir. O mercado livre não foi viabilizado no governo do Fernando Henrique. Fernando Henrique não conseguiu viabilizar o mercado livre, mas o governo do PT viabilizou esse mercado livre. Então, os governos do Lula e os governos da Dilma, eles tornaram realidade aquele projeto tucano, que era um projeto profundamente incompetente. Então, se avançou nisso. E, evidentemente, que na medida em que se avançou nisso,
Você teve os ônus, que é o reconhecimento do mercado, e, por outro lado, os bônus, que são todos os problemas de fragilização, fragmentação, desestruturação do setor elétrico, que era fruto exatamente dessa proposta liberal. E que vai culminar, ao fim e ao cabo, no fracasso das políticas petistas. Um fracasso já desenhado, na verdade, desde o início, a partir dessa opção de levar a cabo o projeto liberal dos campos. Só que nós, petistas, somos mais competentes e vamos levar isso de uma forma mais competente. E foi isso que aconteceu. Você teve a competência de levar o projeto a cabo. E o projeto, a partir do momento que ele é implementado, ele passa a ter todos aqueles problemas que são característicos desse tipo de projeto, não só aqui, mas no mundo inteiro. É disso que se trata. É claro que isso vai se levar ao limite quando, com a assinatura do contrato, do acordo com a Eletrobras, quando você sanciona a privatização da Eletrobras e anuncia a liberalização do mercado, você vai viabilizar mais uma vez uma outra pauta. Que pauta? A pauta do golpe de 2016. Qual é a, qual é a pauta do golpe de 2016? Qual é a pauta da ponte para o futuro do governo Temer? Que pauta é essa para o setor elétrico? Privatização, liberalização do mercado. Então, agora, nós chegamos ao máximo, assim, a coroação desse processo todo, que é implementar a agenda da ponte para o futuro, a agenda do golpe de 2016, daquele golpe que foi dado justamente contra nós. Sancionamos a privatização e partimos para a liberalização do mercado. Entendem porque eu considero esse momento uma coroação, o ato final, o hacking. E houve muitas soluções engenhosas nesse processo. E aqui tem três pontos que eu gostaria de ressaltar, porque eles são importantes. É preciso que a gente entenda isso, entenda essas coisas para não repetir essas coisas. É importante isso. Tem uma metáfora do Norberto Bobbio que eu gosto muito, que eu coloquei até na minha tese de doutorado, ela tem essa, essa frase do Norberto Bobbio, que é sobre o labirinto. A gente está no labirinto. Ninguém vai tirar a gente do labirinto. Ninguém vai aparecer ali para sacar a gente do labirinto. Esse labirinto que a gente está, a gente tem que, nós mesmos, temos que encontrar a saída. Nós temos que encontrar a saída do labirinto. Ninguém vai encontrar para a gente. Ninguém vai sacar a gente. A gente tem que encontrar. E o labirinto ensina muita coisa. O labirinto, ele não ensina o caminho da saída. Ele não te dá isso. O que o labirinto te ensina é sobre os caminhos que não levam à saída. São os caminhos que não levam a lugar nenhum. Então, essa conversa de hoje com vocês é uma conversa importante por isso, porque é uma conversa sobre aqueles caminhos, sobre aquelas políticas que não levam a lugar nenhum, só levam ao nosso próprio fracasso. Então a gente tem que discutir isso e a gente tem que aprender sobre isso. Se a gente quer sair do labirinto que a gente está, se a gente quer encontrar soluções para os problemas que nós temos.
Tem coisas que nós fizemos que a gente achou muito interessante. Por exemplo, é claro que nós tínhamos um problema gigantesco no caso do setor elétrico brasileiro para introduzir a competição. Nós construímos um setor que no coração desse setor hidrelétrico está o quê? A otimização, a gestão centralizada do sistema, ou seja, do conjunto de reservatórios. Nós operamos de uma forma centralizada esses reservatórios, como se fosse um reservatório só, para poder tirar o máximo de escala, o máximo de diversidade, o máximo de escopo desse conjunto de reservatórios. Aí você propõe a introdução da competição, você propõe, então, a autonomia dos agentes. Olha só, como é que eu introduzo a competição, que é a autonomia dos agentes, cada um toma a sua decisão, a diversidade estratégica e essa coisa centralizada? Aí nós criamos o quê? Nós pegamos uma coisa lá do governo Fernando Henrique, trouxemos para cá e chamamos de garantia física, que foi a maneira como a gente compatibilizou as duas coisas. Então faz o seguinte, a gente continua operando centralizado, tudo centralizadamente, e vamos assim, ó, esse sistemão aqui vai produzir 100. Aí chego para cada hidrelétrica e dou um certificado para elas, dizendo o que elas podem comercializar. Então, cada um de vocês, desses 100, vai poder comercializar 10. Como você comercializa isso, aí é problema seu. Aí você exerce a sua autonomia, a competição, a concorrência, aí você brinca de concorrência. Nós criamos isso. Criamos um monstro. Compatibilizamos competição, né, com otimização, mas criamos um imbróglio do tamanho de um bonde, que é a tal da garantia física. Que é a tal da garantia física. Nós fizemos um programa aqui, o Curto Circuito 14, se vocês têm interesse, onde se discute especificamente isso, a garantia física, que não garante coisa nenhuma. E como diz o Roberto Daraújo do Instituto Ilumina, não é garantia, não é física, não é coisa nenhuma. É um monte de energia sem lastro, de energia que não existe. E que essa história foi crescendo, 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 e é um dos problemas gigantescos do setor elétrico. Mas achamos o máximo. Resolvemos o problema. Podemos fazer otimização e competição ao mesmo tempo. Não, não podemos. Uma outra questão fundamental foi a criação de dois ambientes. Um único sistema elétrico, e dois ambientes de comercialização. Um livre e um regulado. É uma solução assim, Deng Xiaoping, né? Um país e dois sistemas. Nós temos para o setor elétrico. Uma solução Deng Xiaoping para o sistema elétrico. Qual é o problema, Ronaldo? Gente, tem certas coisas que a gente já sabia em 2001, 2002, 2003, a partir da crise da Califórnia, dos grandes racionamentos, dos grandes apagões, que soterraram, pelo menos no caso americano, a reforma liberal como a reforma do setor elétrico. Depois da Califórnia, depois dos apagões, sumiu. Então, tem algumas coisas que a gente já sabia. Porque a gente já sabe. E já sabemos isso há 20 anos. E já sabíamos quando o modelo de 2003 foi implementado. Mercados de energia, mercados puros de energia, não são capazes de gerar preços, de gerar sinais via preço, que garanta a expansão adequada desses mercados. Por isso os racionamentos, por isso os apagões. Você precisa de outras coisas. Mercado de capacidade. Aí você foi pendurando, né, puxadinhos no mercado. Isso a gente já sabia. Então, se você fazia um mercado livre,
Esse mercado não vai garantir a expansão. Como é que a gente resolveu isso? De uma forma brilhante. A gente criou um mercado regulado. Esse mercado regulado é que carrega a expansão. É esse mercado regulado que fica responsável pela expansão, que fica responsável pela confiabilidade, pela segurança do sistema. Ele que garante o jogo. E o mercado livre fica aqui na sombra, na boa. Não paga os encargos, não paga expansão, não paga nada. O pessoal que estava aqui, a indústria, adorou essa solução. Qual é o problema? O problema, meus amigos, que nesses 20 anos, mais de 20 anos de mercado livre, o mercado regulado, o consumidor cativo, o consumidor residencial, nós transferimos para o mercado livre mais de 400 bilhões de reais. A energia barata do Mercado Livre foi sustentada por nós, 400 bilhões. 2023 chegava a 40 bilhões por ano. Isso é que é subsídio, meu amigo. Isso o Roberto Araújo, lá do Instituto Ilumina, chama de a Bolsa Quilowatt-hora. É a maior bolsa que tem. 400 bilhões de reais em 20 anos. E isso feito por um governo do PT, progressista, porque nós encontramos brilhantemente a maneira de satisfazer, de introduzir a competição e a concorrência e, ao mesmo tempo, garantir a expansão. É claro que tudo isso capotou a partir de 2012. A partir de 2012, isso capota, porque em 2013 você começa a ter déficit hídrico. Enquanto você não teve déficit hídrico, deu para você deitar e rolar em cima da garantia física, porque tinha energia hidrelétrica sobrando, e brincar do mercado livre, que era aquela energia que a gente chama de uma energia secundária, que é aquela energia hidrelétrica que não estava prevista, que São Pedro, né, mandou, a mais, caía tudo no mercado livre. Uma maravilha, beijo na boca. A partir de 2013, até hoje, você só tem déficit, 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 déficit hídrico. Então, a gente teve superávit hídrico de 2005 até 2012, que sustentou esse modelo, essa bizarrice que nós inventamos, achando que aquilo era o máximo. E depois de 2013, foi tudo para as calendas, foi tudo para o vinagre. E o modelo foi desmanchando. E aí, quando entraram as energias renováveis, aí a maionese desandou de vez e você tem essa zona, essa coisa descaralhada que é o setor elétrico brasileiro. Aí chega em 2012, mais no momento épico, a gente fala assim: resolvemos todos os problemas do setor elétrico brasileiro. O nosso modelo é sensacional, como eu vi gente falando. É o melhor do mundo. Nós compatibilizamos competição, coordenação, a gente é foda. Então, vamos fazer a medida provisória 579, que a gente resolve, de fato, transferir uma quantidade de renda gigantesca do setor elétrico, que já está tudo resolvido, para os consumidores. Aí sai a medida provisória 579, em 2012. O último ano de superávit hídrico. Depois encarreirou 11, 12 anos de déficit. E a vaca foi solenemente para o brejo. E por requintes de perversidade, aquela Eletrobras que em 12 toma uma cacetada na sua receita, ela garante o investimento do setor elétrico em 2013, em 2014 e 2015, investindo 10 bi, 10 bi em 13, 10 bi em 14 e 10 bi em 15. Uma maravilha, brilhante. Por isso, quando as pessoas falam, não, não, não foi não, cara. O modelo era ruim. Em 2013 ele já era ruim, ele tinha inconsistências internas pesadíssimas. O Instituto Ilumina falou isso durante quase mais de 10 anos. Ninguém deu a mínima. Essa é a política do PT para o setor elétrico. Para culminar,
a privatização via a parceria, né? Via as famosas sociedades para fins específicos, no qual a Eletrobras, o grupo Eletrobras, alavancou um monte de projetos. Alguns deles questionáveis e tudo mais. Para o quê? Para que aumentasse a participação do setor privado no setor elétrico. Uma das primeiras coisas que a Eletrobras privatizada faz é o quê? Detonar todas essas parcerias. E assim a gente fez. A gente aumentou a participação do setor privado no setor elétrico, a gente aumentou a competição e a concorrência, não só diretamente no mercado livre, mas também através dos leilões. Então, nós éramos o máximo. Tem competição ex ante, tem competição ex post, tem tudo. Nosso modelo é uma maravilha. Não era. E a gente vai encontrar justamente essas pessoas que estão indo para a Eletrobras, sentar lá no Conselho de Administração, como assim, os melhores quadros do PT. Se você quiser, você pode ler dessa maneira. Silas, Mosquim, Rubner, são os melhores quadros que o PT tem para mandar para o setor elétrico. É isso aí. É o pessoal que fez isso aqui. Ou seja, a gente vai recompensando o nosso fracasso. Vamos recompensar o fracasso. Vamos recompensar os equívocos. Vamos recompensar os erros. O que, sem dúvida, é a cereja de bolo, né? É a cereja do bolo do acordo. Então, é por isso que, quando eu olho essas coisas todas, olhando em perspectiva, é claro que é correto, eu entendo que as pessoas que estavam ali naquele momento fazendo aquilo não tinham determinadas informações, mas isso é verdade até a página 6. Tinha as coisas que a gente já sabia. Tinham críticas que as pessoas, e eram engenheiros honestos, eram críticas honestas que estavam sendo colocadas. Então eu acho que coroa isso. O acordo coroa tudo isso. Coroa o nosso fracasso. O fracasso das políticas do PT para o setor elétrico brasileiro. E o acordo é perverso. O que que o acordo é perverso? Ele é perverso porque ele representa uma derrota humilhante. Ele representa uma derrota humilhante para o país. Um país que, no momento de transição energética, coloca, perde o controle, coloca ativos, recursos que são essenciais, que são fundamentais, na mão do setor privado, na mão da especulação. Qual é o país do mundo que faz isso nesse momento? Você não vai encontrar. Me diga um que está fazendo esse movimento. Imagine os reservatórios. Reservatório é um recurso de flexibilidade para você que está entrando com renovável. Venta, para de ventar, faz sol, para de ventar, tá entendendo? Sem intermitência, entra, sai. Você tem um cara que segura isso, tem uma bateria que, parou de ventar, gera a partir dessa água que está no reservatório. Cara, reservatório é uma coisa, é mamão com açúcar no momento desse. É um ativo estratégico fundamental. É a possibilidade de você intervir, né? Você vai ter um papel importante na formação de preço, em tudo isso. Não é para você, para você entregar isso, cara. E são reservatórios, são ativos que são raros, escassos. Você acha que a gente vai construir grandes reservatórios de agora em diante? Qual a possibilidade disso acontecer?
Nenhuma. Cai na real. Olha, a renda que a gente brinca, né? A renda diferenciada, a renda de monopólio, renda hidráulica, chama do que você quiser. O que eu estou falando é muita grana. Porque você tem uma coisa que ninguém tem. E isso vai gerar uma grana preta para você. Se você tem uma coisa que, né, que ninguém tem, você pode não saber economia, mas você sabe que o que dá valor às coisas é a escassez. Você tem algo que é escasso. O que que a gente vai fazer com essa renda? Essa renda gigantesca, gigantescona, né, que vai ter. A gente vai pegar isso e vai fazer, usar isso para reduzir o custo da transição energética brasileira, para reduzir o custo da energia elétrica para a Dona Maria, para o seu João, para o empresário. Não. A gente vai pegar toda essa renda e vai colocar no bolso dos acionistas da Eletrobras e no bolso dos diretores da Eletrobras, que ganham uma baba. Inclusive os caras que vão sentar nessas famosas cadeiras. Duzentinho por mês, cara. 200 mil por mês? É, não é pouco, né? Agora imagina o presidente, os diretores. É a festa da floresta. Nós fizemos isso. Então, é uma derrota para um país. É uma derrota gigantesca para um país quando você faz isso. Então, quando você aceita a privatização, aí é isso, e está na mão dos caras, olha o tamanho da derrota para o país. Olha o tamanho da derrota para as instituições. A privatização teve ilegalidades, ilicitudes, inconstitucionalidades. Rapaz, foi o diabo rolou na porra da privatização. As instituições agora estão sancionando. É interessante porque quando se fala do golpe político, aí você vai lá, condena o Bolsonaro, condena os milico, a mulher que pintou a, faz, né? Pintou a estátua, faz, dá uma escarambada, né? Claro, tem limite. É importante a lei, é importante a Constituição, são importantes as regras, as normas, os procedimentos, o Estado de Direito. Tem que encanar esses caras. Tá pensando que isso aqui é o quê? É a casa da mãe Joana? Mas aí quando chega na privatização, que também foi uma esculhambação, aí não, aí pode. Aí pode, não tem problema. As ilegalidades, pode. As inconstitucionalidades, pode. Então, o golpe político, engrossa. O golpe econômico, não, esse pode. Fica todo mundo ali. O Supremo vai sancionar, porque no dia que o Supremo, quer dizer que o Supremo vai sancionar um conjunto de ilegalidades, porque aqueles que estavam envolvidos nessas ilegalidades entraram num acordo. Ah, se a bandidagem faz um acordo, então deixa de ser bandidagem. É isso que vai ser a interpretação do Supremo? Ou seja, o acordo também é uma desmoralização para as instituições. Desmoraliza o país, desmoraliza as instituições e desmoraliza o presidente Lula. Anos, a privatização é um roubo, a privatização da Eletrobras é um crime de lesa pátria, é uma esculhambação. Chegou a ameaçar na campanha, ó, se vocês entrarem nessa, depois vocês vão pagar. Agora esse cara vai lá e, tudo bem, tá tudo certo. Mas como está tudo certo? É muito ruim isso. Desmoralização do país, desmoralização do presidente da República, desmoralização das instituições. Então o crime compensa. Para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, a Eletrobras tem 40, o governo tem 43% das ações ordinárias que dão direito a voto da Eletrobras. Era isso que o governo estava questionando. Foi isso que ele abriu mão quando aceitou o acordo.
Porque esses 43% só dá direito, pela privatização, a 10% das ações, dos votos na Assembleia de Acionistas. Então, embora você tenha 43% das ações, dessas 43%, só 10% é que tem direito a voto de fato. Então você sumiu, desapareceu com 33%. Ué, mas como assim? 33% das ações desapareceram? Não tem direito a voto? Não, não tem. Por quê? Porque a gente decidiu isso na privatização. Ah, peraí, que história é essa? Foi daí que começou a confusão, a discussão, a arguição de inconstitucionalidade, que foi para o Supremo, que depois foi para a conciliação, tudo isso que a gente já discutiu aqui. Mas é isso aqui. Vocês sabem quanto é que, se a gente fala, 33% das ações ordinárias perderam o direito a voto, perderam. Mas isso vale quanto, Ronaldo, dessas ações? Cara, vale mais de 30 bilhões de reais. É sobre isso que a gente está falando. 30 bi. Então, é uma desmoralização. É uma prevaricação. Você está prevaricando. Desmoraliza o país, desmoraliza as instituições, desmoraliza o presidente Lula. E com requintes de perversidade, com acordo, a Eletrobras ainda se desobrigou a fazer os investimentos que ela tinha que fazer em Angra 3. Desobrigou, você liberou os caras. Ó, não precisa mais fazer o investimento, não, tá? Caralho, como é que é isso? Você resolveu o problema dos caras. Ah, em nome do quê? Eles vão emprestar. A Eletrobras, via debêntures, né? No fundo é um empréstimo, vai emprestar 2 bi para a Eletrobras, para a Eletronuclear, em troca, em troca de um ajuste da Eletronuclear, que vai envolver rigoroso demissão de trabalhadores, enfim, o governo entregou os trabalhadores da Eletronuclear à sanha desses caras, dentro do acordo. E não tem problema, porque esse empréstimo vai ser garantido pelos recebíveis lá de Angra 1. Cara, a Eletronuclear fez um consignado com a Eletrobras. A Eletrobras vai emprestar dinheiro para a Eletronuclear na forma de debêntures, não, na forma de consignado, cara. Meus amigos, não, né? Isso é uma desmoralização. Então, o problema do acordo é que ele também ele desmoraliza. Ele desmoraliza. Então, por isso que ele não é bom. É por isso que a gente está tendo que discutir esse conjunto da obra, né? Porque, na verdade, a gente está falando de um conjunto da obra. Então, a gente precisa conversar sobre isso. Agora, para terminar, porque a gente precisa botar um ponto nisso, eu acho que tem duas questões importantes aqui. Primeiro, que a vida segue. Não é à toa que, nesse exato momento, a política do governo do PT, desse governo, para o setor elétrico, é nenhuma. O que a gente tem é um vazio. E eu não vou ficar aqui discutindo vazio. Bom, hoje não. É muito barulho, a troco de nada, algumas coisas que são patéticas, ridículas, vergonhosas, como foi a tentativa de trocar dívida antiga por dívida nova, usando os recursos da privatização da Eletrobras, que chegou um momento em que a ANEEL teve que intervir e falar: olha só, você está trocando uma dívida velha do consumidor por uma dívida nova para esse consumidor. É isso que você está fazendo aqui, né? O problema é que essa dívida que você quer colocar nova, que você esperava que fosse uma dívida menor, condições menores, é pior. Ou seja, a situação do consumidor que você está fazendo vai piorar a condição do consumidor. Aí teve uma chega, né? Conta lá de chegar e ficou no 0 a 0. Aí fez uma mina 0 a 0. Patético, ridículo. O ministério que faz isso, o cara tinha que ser demitido no dia seguinte. Cara, tá fora. Por quê? Cara, porque você é um merda, pô. Olha o que você fez. Você ia piorar as condições do consumidor. A tarifa ia ficar mais cara. Como é que você faz um negócio desse? Não. Vendo o cara de paisagem. Mas tem, o cara é do Kassab, o cara é disso, daquilo, lá vamos nós.
Então vamos combinar. Não existe. Ponto. E aqui eu acho que tem duas coisas importantes. Primeira delas, eu acho importante para os movimentos sociais colocar uma questão na pauta que é o acesso à energia elétrica, o direito ao acesso à energia elétrica. A energia elétrica não é um insumo como outro qualquer. A energia elétrica não é um bem como outro qualquer. Não é. Porque, inclusive, o mercado elétrico não é um mercado como outro qualquer. Então, a luta pelo acesso à energia elétrica e, portanto, o acesso ao conforto, ao bem-estar que essa energia elétrica fornece, é uma luta dos movimentos sociais históricas, histórica. Então é preciso que os sindicatos, é um velho energia para todos, porque o que esse governo está desenhando é uma energia para poucos. Me desculpe que um governo que seja progressista, que seja o nosso governo, patatá, patatá, tem uma política que leve a uma energia para poucos. Que a única coisa que ele consegue fazer é ficar tirando dinheiro. Ah, tem um fundo aqui da Itaipu, tem um fundo do pré-sal, tem isso aqui, tem um fundo da privatização da Eletrobras e tentar pegar esse dinheiro e subsidiar a energia elétrica e tentar reduzir a energia elétrica dessa forma. E por que que ele está fazendo isso dessa forma? Porque ele é incompetente, ele não é capaz de definir uma política pública que garanta uma redução de custos que seja estrutural do setor. Então ele fica pegando dinheirinho daqui, dinheirinho ali, para ficar enganando o consumidor. Ah, tá bom, botei aqui a grana de Itaipu. Ah, baixou a tarifa. Ah, acabou a grana de Itaipu. Aí a tarifa sobe outra vez. Pelo amor de Deus, um cara que faz, bom, vai embora, um técnico que faz isso, pô, demite do seu time no dia seguinte. Não, vamos aí. Então não é por aí. Então cabe aos movimentos sociais chamar para eles a responsabilidade de colocar essa pauta. Nós queremos ter um acesso à energia. A gente não quer ter o direito de escolher de quem a gente compra uma energia elétrica cara, que é a picaretagem da liberalização do mercado. Você vai poder escolher de quem que você compra uma porra de uma energia cara. Não é isso. Eu quero ter direito a uma energia que eu possa pagar. Eu não quero ter direito à tarifa social, que me dá uma quantidadinha desse tamanhozinho de energia. Ó, se vira aí, ô pobre. Você se vira com essa porra. Eu não quero isso. Eu quero ter direito àquela energia que dá o conforto, que dá o bem-estar. Eu quero ter o direito de comprar um aparelho de ar-condicionado lá nas lojas Bahia e poder ligar esse negócio. Eu não posso comprar isso em 16 prestações, 450 prestações, e não vou poder ligar isso nunca, porque eu não consigo pagar a energia elétrica. A dona Maria que faz bolo, faz em casa, não consegue pagar a energia que ela usa ali naquela pequena cozinha que ela tem ali para melhorar, né, a grana no final do mês. É isso que você tem que se preocupar. É isso que é importante. Então, é energia elétrica para todos, mas é o acesso à energia elétrica. Energia elétrica barata, energia elétrica módica, energia elétrica que as pessoas possam ter acesso a ela. Isso tem que voltar a ser um tema do movimento social, porque esse governo não vai garantir coisa nenhuma, esquece, já era. Esse governo vai ficar torcendo, rezando para chover, para não ter nenhum problema de crise, porque ele não tem condição nenhuma de administrar. E nem assim ele vai garantir redução de tarifa. A tarifa vai crescer, vai ter leilão de capacidade, vai ter uma série de coisas. Cai na real, essa vaca já foi para o brejo. Lula, essa você já perdeu. Mas não precisava assinar a rendição, né? Como os franceses assinaram lá no Hitler. Não precisava ter assinado. Assassinou. Então, essa é uma dimensão importante para o movimento social. O acesso à energia é um direito do cidadão e é uma obrigação do Estado. Ponto. O que eu quero ter direito não é de escolher meu fornecedor. Eu quero ter o direito a ter energia, a poder pagar. Essa é a questão. E para nós, que estamos no fronte da análise, é sentar, é discutir, é debater, é pensar sobre soluções. Como é que a gente pode construir um setor elétrico que seja capaz de entregar uma energia para o desenvolvimento econômico do país, para o desenvolvimento social, para a redução da desigualdade. Essa que é a obrigação da gente. Essa é a obrigação da gente que está na universidade, que somos pagos pelo povo brasileiro, é de pensar isso e não ficar simplesmente trabalhando para as empresas privadas, para o mercado, para essa galera que só está a fim de descascar o povão.
a ter uma energia cada vez mais cara, um projeto de hidrogênio, data center, um monte de porcaria que no final de tudo vai ser a galera que vai pagar essa porra toda. O que a gente está fazendo nessa merda? Me explica. A nossa obrigação é encontrar essas soluções. Porque ninguém vai tirar a gente do labirinto. Se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer. Então cabe a gente fazer. Essa é a nossa obrigação. É reconhecer a importância da energia elétrica, por um lado, e tentar, como se fez historicamente no setor elétrico, inclusive no setor elétrico brasileiro, tentar achar uma solução que coloque energia barata, mas uma solução estrutural. Uma solução estrutural. Não é fundinho do pré-sal, fundinho do. Sabe? Sem essa palhaçada. Daí não vai. Desse mato não vai sair cachorro nenhum. Esquece. É isso, meus amigos. E para terminar, essa questão toda do acordo, ela me lembrou um belíssimo filme. Se vocês puderem ver, vocês vejam. Chama-se O Homem que Não Vendeu a Sua Alma. A Man for the All Seasons, né? O Homem para Todas as Estações. É um belíssimo filme dos anos 60. Se eu não me engano, é um filme que ganhou o Oscar, eu não tenho certeza. Mas conta a história do Thomas More. O Thomas More é um filósofo católico, na corte do Henrique VIII. Como vocês sabem, o Henrique VIII, ele se separa da rainha e quer casar com a Ana Bolena. Mas para fazer isso, ele precisa que a igreja, o Papa, anule o seu casamento. O Thomas More, que é um lord chanceler, é uma pessoa importante no governo, o Henrique VIII fica pressionando o Thomas More, cara, para apoiar a reivindicação dele, junto ao Papa, já que ele era um filósofo católico importante. E aí se coloca o dilema do Thomas More. Se ele apoiar a reivindicação do rei, ele trai os seus princípios católicos. Por outro lado, se ele diz para o rei que ele não vai apoiar, ele trai o rei, que vai ter represália, vai ter volta. E a volta é bastante simples. O Tomamor vai perder o pescoço. E aí se desenrola a história. O Henrique VIII pressionando o Thomas More, e o Thomas More, então, ele não emite opinião. Então todo mundo fica em cima dele, querendo a opinião dele sobre isso. E ele se recolhe e não opina. Fica longe da corte, vai embora, pá. Só que chega um momento, surge um cara que diz: Bom, eu falei lá com o Thomas More, e ele falou que é isso mesmo, o parlamento não tem poder nenhum para anular, né, para anular o casamento, e só o Papa, e que ele é contra a reivindicação do rei. E aí tem o julgamento, porque isso é considerado uma traição. Tem o julgamento do Thomas More. E surge essa figura, que diz: não, ele falou mesmo, etc, etc. Encerra-se, né, ali o depoimento do cara que ferra o Thomas More, que condena, na verdade, ele à morte. E quando o cara está saindo, o velho filósofo chega para o cara e fala assim: me diz uma coisa, o que que é essa corrente, essa medalha que está pendurada nessa sua corrente? Aí o cara fala assim: ah, isso aí é porque ele é o procurador-geral do país de Gales. Gales é uma coisa pequenininha, né? Dentro da Inglaterra. Então ele é o procurador-geral de Gales, o coletor de impostos de Gales, alguma coisa assim. Aí o Thomas More fala o seguinte: chega para o cara, você vendeu a sua alma por Gales. Você me traiu por Gales. E é justamente essa cena desse belíssimo filme que me vem à cabeça nessa história do acordo entre o governo e a Eletrobras. Vocês fizeram tudo isso por Gales.
Vocês fizeram isso por três cadeiras, num conselho de administração de 10, nos qual, né, no qual vocês vão sempre perder de 7-3. E se um dia vocês fizessem o milagre de ganhar, os caras levariam para aquela assembleia de acionistas, nas quais você continua só com 10%, e ali eles iam passar o trator em cima de vocês. Ou seja, isso aqui não é nada. Isso aqui é Gales. Vocês venderam a alma, vocês entregaram a Eletrobras, vocês entregaram os trabalhadores da eletronuclear por três cadeiras. Venderam a alma de vocês, como diria o velho Thomas More, por Gales. Tudo isso por Gales. É isso aí, meus amigos. No próximo curto-circuito, a gente vai começar uma série sobre os grandes impasses do setor elétrico brasileiro, procurando entender de uma forma estruturada, de uma forma organizada, esses impasses e as soluções para esses impasses. Porque, apesar de tudo, a vida segue. E nós seguimos aqui, naquele mesmo lugar que a gente sempre teve e com os mesmos compromissos. A gente quer um setor elétrico que ajude a desenvolver o país, que ajude a resolver as desigualdades, que ajude a incorporar as pessoas, enfim. A gente acredita que a energia elétrica pode sim melhorar a vida do país, né? A vida do país e pode melhorar a vida das pessoas. E é esse o nosso compromisso e seguimos aqui. Ponto. Muito, mas muito obrigado mesmo pela atenção de vocês, de todos e de todas. Obrigado por você que pode discordar de mim, mas acompanhou esse raciocínio até aqui. Eu respeito essas pessoas, respeito as pessoas que pensam diferente de mim. E agradeço muito a todos vocês. E a gente se encontra aqui num próximo curto-circuito. Vida que segue, meus amigos e minhas amigas, se cuidem.